Boa tarde, irmãos da querida Escola Jesus Cristo. Mais uma vez, damos graças a Deus por estarmos aqui reunidos no grupo de trabalho Irmãos de Célia Lúcius, para estudarmos e refletirmos as importantes mensagens que os nossos amigos e benfeitores espirituais nos transmitem por meio de médios que se dispõem a recebê-las num trabalho de grande disciplina e dedicação. A eles também nossa profunda gratidão. Como preparação para a nossa prece, vou ler alguns versos da poesia de Carmen Sinira que foram psicografados por Chico Xavier e se encontram no livro Cartas do Coração. O título da poesia é Acorda e luta. Acorda enquanto é tempo e atende à vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida a celeste visão. Foge à escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Tudo se move pelos céus profundos. Observa a dinâmica dos mundos do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso, sob a vida imortal. Contempla em torno do teu passo lento, tudo é luta, batalha e movimento. Serve o mar, serve a flor, tudo é supremo canto de beleza na evolução de toda a natureza inflamada de amor. Acorda e traz o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória ascenderás feliz, glória em glória, ao tempo vivo da redenção. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse serviço de esclarecimento do Seu Evangelho. Agradecemos a oportunidade e Te pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com o alto, a fim de que possamos assimilar e sentir verdadeiramente os ensinamentos aqui expostos. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, hoje estudaremos uma mensagem que se encontra no livro No Roteiro do Evangelho, que foi psicografado pela médium Vera Lúcio, e traz mensagens do Espírito Otília. Eu copiei a mensagem nessa folha porque o livro, ele é muito difícil de se encontrar nas livrarias. Então, assim, quem deseja adquiri-lo pode fazer como eu, baixá-lo em PDF no site da Biblioteca Virtual Espírita. Ele se encontra lá, então é só baixar. Então, por isso que a minha mensagem está numa folha. Bem, o título da mensagem que estudaremos na tarde de hoje é Como Despertarei. Ela é um comentário do versículo 14 do capítulo 5 da Carta aos Efésios, que diz assim: Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo orienta os membros da igreja de Éfeso em relação à sua vida cristã e os exorta a andar na luz. Percebemos que Paulo coloca o ato da posição dos fiéis diante deles, quando ele diz, tu que dormes dentre os mortos, como base para o seu procedimento, quando ele diz, desperta-te e levanta-te e Cristo te alumiará. Assim, meus irmãos, a mensagem de Otília
é um esclarecimento a esse despertar, né? Como que é esse despertar? Então, vamos vê-la comentando. Eu vou ler a mensagem e nós vamos, comentando no decorrer. Ela começa assim: como despertarei? Como despertarei eu que acordado estou e que procuro, na medida de minha fraqueza humana, estar atento aos diversos trabalhos com que me ocupo? Então, Otília, logo na primeira frase, já indica que despertar pode ter vários significados. E assim eu fui ao dicionário e lá encontrei alguns. O mais óbvio é: despertar é tirar do sono ou tirar do torpor. É o que, em tese, todos nós fazemos pela manhã, não é? Abrimos os olhos e entramos num estado de vigília e despertamos. Mas despertar pode também ter outros significados. Significados de forma mais simbólica, como estimular, provocar, motivar, revelar, que foi a intenção do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, como também de Otília nessa mensagem. Então é esse despertar, no sentido de revelar, que nós encontraremos na mensagem. E ela continua: na verdade, há olhos que, embora abertos, não veem, há ouvidos que perfeitos não ouvem, há mentes que, apesar de grandemente desenvolvidas, dorme profundo sono na ignorância de certas verdades simples e belas da vida por elas mesmas vividas. E aqui então fica claro que o fato, não é de estarmos acordados, olhando, ouvindo as coisas que acontecem ao nosso redor, que estamos despertos para o que realmente importa em nossa vida. Então, esse é que é o ponto. Não é o fato só de estarmos acordados, como ela diz, vendo e ouvindo as coisas que estão ao nosso redor, que estamos despertos, não é isso, É estarmos sim despertos para as coisas que realmente importam na nossa vida. E Emmanuel nos mostra na mensagem de Alma Desperta que nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras, quer dizer, a agir em desacordo com as leis eternas. E isso acontece devido ao seu passado, de longas permanências nos resvaladouros do erro, que o obriga a viver na sombra dos impulsos primitivistas. E Otília, ela segue nos exemplificando como é que está acordado, mas dormindo, Então, é uma coisa que a princípio pode parecer incoerente, mas como é estar acordado, mas dormindo? Então, ela vai exemplificar. Assim, quando os teus olhos veem a beleza de uma flor delicada e perfumosa, mas não paras para pensar um pouco na grandeza misteriosa e simples da força divina que a faz tal qual é, quando empenhas a mente no estudo prolongado, absorvente e árduo das leis cósmicas ou dos cálculos científicos, e não te apeteces de que uma sabedoria superior a tenhas criado, ou quando ouves ou lês belas páginas de ensinamentos espirituais e evangélicos e não sabes mais do que louvar-lhes a excelência da expressão ou manifestar teu assombro diante de uma revelação. Na realidade, não vês, não estudas
e não ouves em toda a acepção dessas palavras. Quer dizer, quando o ser humano fica apenas na percepção dos seus sentidos e não para pensar, né? Não se dá conta, como ela diz, quer dizer, não faz movimentos mais reflexivos que permite enxergar mais profundo, esse ser humano fica apenas na percepção da superfície, né? Quer dizer, né? Na realidade não vês, não estudas e não ouves em toda a acepção dessas palavras. Quer dizer, realmente eles estão acordados, mas estão dormindo. E ela continua dizendo: dormes porque não procuras enxergar um pouco mais além das limitações da forma material. Dormes porque não sabes meditar e estudar, elevando a mente no plano restrito dos números e das fórmulas. Dormes porque não lembras de interrogar a ti mesmo se por acaso não és uma personificação da figura fictícia que te apresentaram em parábolas, em contos ou narrativas, para a exemplificação de um erro, de uma negligência ou até mesmo de um crime. Emmanuel, ele tem uma mensagem cujo título é Caindo em Si, que analisa a passagem da parábola do filho pródigo, quando este cai em si, né, toma consciência das coisas que havia feito e aí realmente acorda, né, desperta para a vida. Então Emmanuel, ele dá exemplos de pessoas que viviam dormindo, mas que caíram em si e despertaram para uma nova vida. Então podemos associar alguns dos exemplos de Emmanuel na mensagem às situações apontadas por Otília nessa mensagem que nós estamos estudando. Então, quando Otília diz que dormes porque não procuras enxergar um pouco mais além das limitações da forma material, podemos pegar o exemplo do próprio filho pródigo, que via apenas as vantagens que a riqueza material poderia lhe proporcionar, não é mesmo? Ele só via isso, deu tanto valor a isso que pediu ao pai a parte que lhe cabia da herança e foi correr o mundo. Para a frase que Otília diz, dorme porque não sabes meditar e estudar, elevando a mente do plano restrito dos números e das fórmulas, né? Podemos pegar o exemplo, né, de Emmanuel ao falar de Judas, que sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado naquela transformação compulsória do grande número de pessoas que poderiam seguir a Jesus. Ele só pensava nesse número, né? Em fórmulas rápidas para poder ter o resultado. E na frase de Otília, dormes porque não lembras de interrogar a ti, por acaso, não és uma personificação da figura fictícia que te apresentaram em parábola ou em conto para a exemplificação de um erro, né? Podemos citar, né, da mensagem de Emmanuel, o exemplo de Maria de Magdala, quando Emmanuel diz que pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, sem condições de refletir sobre isso. E Emmanuel, nessa mensagem, ele continua a sua análise dizendo o seguinte: há grande massa de crentes de todos os matizes e reinam entre eles a perturbação e a dúvida. Por quê? Porque vivem mergulhados nas falsas interpretações da vida, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para essas pessoas, a alegria
é o interesse imediatista satisfeito. E a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Só, meus irmãos, que ninguém consegue viver dessa forma, né? Que Emmanuel também faz essa constatação o tempo todo. Ninguém vive sem dor, né? Ninguém vive nessa paz, né? Nessa sensação passageira de bem-estar, mas do corpo da carne, sem dor alguma, né? A fim de que só se possa beber e comer sem impedimento. E aí eu procurei, né? O professor Pietro Baldi. Segundo o professor Pietro Baldi, a lei de Deus tem um método sábio e maravilhoso para impulsionar o ser humano no sentido do alto, despertando do sono ilusório, né? Porque viver daquela forma é estar no sonho ilusório. Então, o professor Pietro Baldi, ele diz, a lei, ela tem um método sábio de despertar, né, o ser humano desse sono ilusório. Ele diz que no fundo de cada alma existe um instinto irresistível de desejo de felicidade. E que esse desejo não se encontra ali na sua alma para nunca chegar a ser satisfeito, né? Quer dizer, a nossa alma, ela tem esse desejo de felicidade, mas que vai sim ser realizado um dia. É um desejo, mas que vai haver concretude desse desejo. Não é algo para deixar esse ser humano a ficar insatisfeito. Não, pelo contrário. Independente do caminho seguido pelo ser humano, esse ser humano alcançará a felicidade. A sabedoria da lei está em permitir que o homem experimente muitas formas enganadoras de felicidade. Essa é a sabedoria, que aos nossos olhos pode até parecer algo injusto, mas não. É uma sabedoria permitir que o homem experimente várias formas enganadoras de felicidade. A lei, ela aproveita todo o caminho trilhado pelo ser humano, respeitando a sua liberdade. E o professor Pietro Baldi, ele cria uma metáfora para explicar melhor essa ideia. Ele diz que a lei de Deus é como se fosse um palácio. E dentro desse palácio, moramos no andar que nos pertence, de acordo com as nossas obras, com o plano de nossa vida. A porta que nos levará a andares superiores está sempre aberta para nós, sempre aberta, mas cada um tem que descobrir onde ela está. Então, o professor Pietro Baldi, no livro A Lei de Deus, ele diz o seguinte, que o homem ele vai tateando pelas paredes até encontrar a porta e, desse modo, a escada que o conduz ao andar superior. Né? Quer dizer, o homem, né, ele vai tateando e procurando. E isso é muito interessante porque se ele está tateando é porque ele não está enxergando devidamente. Quer dizer, ele não está na luz. Quer dizer, podemos até dizer, ele não está desperto, né? E ele continua. O homem supõe que ela, né, essa porta que vai levar a esse lugar superior, possa estar aqui ou acolá. E assim vai experimentando o que se encontra no seu plano. Então, o que está no nosso plano, né, de vida, né, no nosso nível de vida? Que a gente vai experimentando, achando ser a felicidade. O professor Pietro Baldi diz, a riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos. Nós, seres humanos, né, julgamos encontrar assim o caminho para satisfazer o nosso desejo de felicidade, mas logo repousa e repara
que não encontrou a porta que almejava, mas apenas uma porta que o conduzia a uma parede dura, a uma parede sem saída, né? E assim, o homem, né, nós seres humanos, vamos atrás, né, de miragens. E assim vamos trabalhando, experimentando e aprendendo o caminho certo. Quer dizer, por um meio errado que a lei permite que nós andemos, mas ela permite porque sabe que nós temos esse desejo de felicidade e que vamos continuar procurando, vamos continuar tateando. Encontramos, né, experimentamos aquilo que se encontra no nosso plano, como ele diz, a riqueza, como experimentou o filho pródigo, né, o poder, a glória, né? Vamos experimentando até que, né, a cada desilusão, né, que esse ser humano, que nós, né, vamos tendo, porque percebemos que a felicidade, né, que a nossa elevação não está nessas coisas, então a cada desilusão é uma lição aprendida, é um erro no qual nós não devemos cair mais. Na verdade, meus irmãos, é um despertar. É um despertar para o que realmente importa na nossa vida. Então, olha só, a lei de Deus é muito sábia. Aproveita a nossa condição, não se impõe nada. Aproveita a nossa condição para que nós mesmos possamos tirar essas conclusões, para que nós mesmos possamos ter a lição aprendida. Quer dizer, que nós mesmos despertamos por nossa própria livre vontade, né? Que é a conclusão da mensagem de Otília, né? Isso que o professor Pietro Baldi diz é a conclusão da mensagem de Otília, quando Otília diz o seguinte: desperta, pois, e convence-te de que já é soada a hora em que deves te exercitar na prática dos ensinamentos transmitidos pela bondade dos celestes mensageiros, a fim de que a luz de Jesus Cristo alumie o imo do seu coração e por ele faças resplandecer todas as tarefas de sua vida. Então, meus irmãos, é isso, né? A orientação para o como despertarei que Otília nos dá é que devemos fazê-lo, né, por meio do exercício constante da prática dos ensinamentos celestes, né? Então, é um despertar para a prática. E eu acho muito interessante que até no nosso plano, né, tirando o simbolismo da coisa, quando a gente está dormindo e a gente está deitado, que a gente desperta, que a gente abre os nossos olhos, nós temos que ficar em pé, né? Despertamos, ficamos em pé e saímos para nossas atividades. Então, é isso que a Otília está dizendo, como despertarei, né? Não é só despertar, abrir os olhos, temos que partir para a ação, é o ficar em pé, é o levantar, né? Que devemos fazer pelo exercício constante da prática dos ensinamentos celestes. Cada vez que colocamos em prática o Evangelho de Jesus em nossa vida, ela diz que a luz de Jesus Cristo, né, alumia o imo do nosso coração. E com essa luz, meus irmãos, fica muito mais fácil andar pelo palácio, né? Como eu falei, o professor Pietro Baldi, o palácio da lei de Deus. Nós, com a nossa luz, fica muito mais fácil, né? Seguindo a metáfora do professor Pietro Baldi, com a luz, o nosso coração não precisa ficar tateando, né, as paredes, porque não foi isso que o professor Pietro Baldi fala, né? Que vamos tateando as paredes para procurar o caminho para a nossa elevação.
Mas quando estamos com o Evangelho, quando colocamos o Evangelho em prática, é como se a luz acendesse e nós não precisássemos, tatear, porque já temos a luz, Porque o caminho para os andares mais altos fica muito mais nítido e assim muito mais tranquilo, porque já sabemos andar dentro da lei de Deus, E a lei, ela nos coloca nessa posição de tranquila, porque se seguimos a lei é porque estamos fazendo o que é correto, E eu termino com uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel tem uma mensagem, acorda e segue, que mostra com toda a sua sabedoria. Eu gosto muito de Laura quando ela fala assim, que Emmanuel é fabuloso, Realmente Emmanuel é fabuloso, como que em suas mensagens ele é tão certeiro, tão objetivo, fala o nosso coração. Então, por isso é que eu escolhi ler uma outra mensagem, porque essa mensagem realmente ela mostra o que o despertamento, ela mostra assim, o despertamento, o despertar que Jesus faz em nossa vida. Então, eu termino o nosso estudo com essa mensagem, mostrando o despertamento que Jesus faz em nossa vida. A mensagem é: acorda e segue. Ele diz assim: desde o primeiro instante da Boa Nova, Jesus vem estimulando a mente das criaturas anestesiadas ao convencionalismo da terra para a luminosa aquisição da glória divina. Na manjedoura, desperta o espírito popular, induzindo a simplicidade edificante. No templo, desentorpece o ânimo dos doutores. Nas bodas de Caná, transforma a água em vinho, inspirando indagações novas àqueles que os observam. No monte, multiplica pães e peixes, para que a multidão medite nos celeiros da eternidade. No poço de Jacó, pede água à mulher samaritana, instilhando-lhe a sede das águas vividas. Nas estradas comuns, reergue paralíticos e loucos, cegos e leprosos, imprimindo-lhes novo rumo à jornada terrestre. Na desolada casa de Betânia, ressuscita um amigo morto, para que a ideia da imortalidade vibre no santuário familiar. No horto, entrega o coração ao Pai Supremo, em dolorosa vigília, a fim de que os seguidores do Evangelho aprendam a morrer no trabalho e no testemunho. Na ressurreição, exorta Maria de Magdala a reavivar o bom ânimo nos companheiros abatidos. No caminho de Emaús, refaz a coragem e a confiança de 2 apóstolos conturbados. E ainda, nas repetidas reuniões em Jerusalém, ressurge materializado entre os aprendizes, revelando-lhes nas chagas que Tomé examina a continuidade do seu ministério de trabalho e renúncia até a perfeição final do mundo. Meu amigo, se procuras o Cristo, desperta e segue para adiante, trabalhando e amando, construindo para o bem e perdoando sempre. É assim, meus irmãos, vamos tentar, despertar, sair do torpor, sair desses sentidos que veem, ouvem, mas realmente não estão despertos para as coisas que realmente importam. Vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja.
Em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.